as funções do açúcar no gelato. É isso que eu vou falar aqui hoje. Então você vai aprender por que a gente usa o açúcar, por que tem açúcar, né, na receita, qual a importância, por que a gente usa mais de um açúcar no gelato, enfim, alguns tipos de açúcar eu vou falar aqui. Sejam bem-vindos, eu sou o Rafael Heliambrosin e eu ensino as pessoas a fazerem gelato italiano em casa, tá bom? Com qualidade de gelateria italiana. Gelato italiano igual de gelateria italiana, gostoso, cremoso, enfim. Produto genuíno, natural e assim por diante. Tudo de bom que tem na gastronomia italiana, o gelato é um deles, tá? Então vamos lá, eu separei aqui um conteúdo para a gente falar sobre isso, né? Sobre o açúcar, que muita gente acredita, né, que o açúcar tá ali só para adoçar, só para dar um gostinho naquela mistura toda de ingredientes. Mas não é bem assim, a gente vai um pouquinho mais a fundo aqui. Antes eu só quero, para eu não esquecer, tá bom? Te convidar a participar da Semana do Gelato Italiano. Eu separei uma semana inteira, vai ser de 16 a 22 de janeiro, ok? Começa dia 16, é uma terça-feira, para ninguém fazer confusão aí. Começa na terça-feira, dia 16 de janeiro, a gente já está chegando lá, hoje é dia 3, começando o ano de 2024, a gente vai fazer essa Semana do Gelato Italiano, vai ser muito legal. Eu vou ensinar, inclusive, vou falar ali também, claro, dessa parte dos açúcares, né? Porque para a gente fazer o gelato, a gente vai colocar alguns tipos de açúcar e, enfim, eu vou trazer muito. Claro, a semana do gelato italiano não vai ser só sobre açúcar, né? A gente vai aprender a fazer gelato, vai conhecer sobre gelato, tem muita coisa, vai ser muito bacana, é um curso gratuito, online, você vai poder assistir de qualquer lugar, tá bom? Para fazer o seu cadastro aí, para você conseguir acessar as aulas, é só você entrar no link que eu vou deixar aqui embaixo. Então você pode se cadastrar ali e eu vou avisando por e-mail, eu vou enviar os links da aula conforme vai sendo liberado, eu aviso, ó, a aula 1 tá liberada, tal. Aí eu vou mandar ou pelo e-mail ou pelo grupo do WhatsApp, ok? Então eu diria para você se cadastrar, entrar nos dois ali, para não perder nenhuma informação, tá? É isso, o recado tá dado. Gente, vai ser muito bacana, tá bom? No ano passado, né, em 2023, eu fiz cinco cursos durante o ano. 4 ou 5? 5. Durante o ano foi muito bacana, foi muito legal. O pessoal entra com toda boa vontade de aprender, isso é legal, tá bom? Quanto mais disposição para aprender, para realmente entender o que é o gelato, o que tem por trás, né, desse alimento, por que é tão venerado no mundo inteiro, por que o gelato italiano, ele, apesar de ser um sorvete, né, o gelato italiano ele é um sorvete, mas por que próprio o gelato italiano ele está num outro patamar, né? Por que ele está sempre em primeiro lugar ali do pódio, no mundo inteiro é reconhecido como uma sobremesa de primeira. Então eu vou falar muito sobre isso e eu acho que vai ser muito útil se você tem vontade de aprender a fazer aí na sua casa, tá bom? Muita gente, poxa, que vem aqui para Itália, experimenta e volta com aquela saudade. Poxa, eu queria tomar aquele gelato que eu tomei em Firenze, aquele gelato que eu tomei ali perto do Colosseu em Roma. Enfim, gente, do Omo de Milão. Tem muita gente que quer relembrar esses momentos da viagem, reviver um pouco disso, porque tomar um gelato aqui na Itália é inesquecível, é fantástico, tá? Então, para você que queira participar, tá aí o meu convite, é gratuito, é bacana, eu vou estar lá, inclusive, para dar suporte quando surgir alguma dúvida, a gente pode se falar ali pelas aulas, vai ser muito bacana, ok? Esse vai ser o primeiro de 2024, para a gente começar janeiro aí com tudo, e vai ser muito legal, tá? Eu tenho muito prazer quando eu faço esses cursos gratuitos, acabo conhecendo muitas pessoas, milhares de pessoas se inscrevem, né?
eu acabo falando com muitas pessoas que, sei lá, quando que eu teria outra oportunidade de conhecer a história das pessoas? Muitas falam, né, disso, das viagens aqui para Itália, das sensações de quando tomou o gelato, e eu adoro saber disso. Vamos lá, gente, vai. Vamos focar aqui, voltar a falar do açúcar. Bom, primeira coisa que eu separei aqui, eu marquei todos uns tópicos aqui para não me perder. A gente vai falar, ó, primeira coisa, por que que o açúcar, né? Por que que a gente coloca açúcar no gelato? Como eu falei no início, muita gente acha que é para dar o sabor, para adoçar. E ok, quem pensa assim tem razão. Essa é uma das funções, né? Mas não é a única função. Claro, o açúcar, poxa, a gente coloca em tantos alimentos, né? Tem açúcar. Tanto quando a gente está preparando em casa algum alimento, quanto também alimentos que a gente já compra pronto, tem o açúcar e claro que exalta sabor, né? Realça sabor dos outros ingredientes, vai determinar o poder ali, o dulçor daquele alimento. Então, toda essa parte é válida, existe, claro, o açúcar serve para isso também, mas no gelato, se tratando do gelato italiano, ele tem um forte impacto na estrutura do gelato, tá? É com o açúcar que a gente consegue. Imagina que o gelato, ó, vou dividir aqui uma parte. Imagina que o gelato contém ali em torno de 60, vai dependendo da receita, até 70% de água na receita. A gente precisa compensar isso também com um pouco de parte sólida na receita. E o açúcar, ele é importantíssimo nesse quesito, tá? Então por isso que é muito importante, por isso que tem açúcar na receita de gelato. Ok. Dito isso, muitas vezes, depois eu vou entrar mais a fundo em tipos de açúcar, né? Mas muitas vezes a gente utiliza algum tipo de açúcar só com essa, não é nem para adoçar, é só com essa função, tá? Com esse intuito. Poxa, eu tô achando que tem muita água aqui, esse gelato vai ficar muito fresco, né? Muito gelado na boca. Eu preciso colocar mais alguma coisa de sólido aqui. O que que eu posso colocar? Algum tipo de açúcar, tá? Ele é usado também para isso. Eu posso destinar a função ali para um açúcar justamente para eu obter aquilo que eu quero no resultado final, tá? Então tem isso também, é importante, não é simplesmente, vou colocar açúcar para deixar doce. Ok, dá para fazer o gelato com o açúcar que a gente tem em casa, só com aquele? Por quê? Muita gente que vê receita, inclusive no curso gratuito, né? Muita gente tem receita que pega em outros, poxa, receita na internet e tal. Eu tenho uma receita aqui, mas pede açúcar diferente. O que que eu faço? Eu posso colocar só o açúcar de casa? Depende. Depende por quê? Primeiro, eu consigo criar uma receita só com açúcar de casa? Consigo. Isso é possível fazer. Depende do que você quer para o final. Por que que eu falo depende? Se a gente falar aqui da Itália, alguns restaurantes, eles servem gelato como sobremesa. Então a gente vai lá, né, come lá antipasto, depois o primeiro prato, o segundo prato, e aí no final eles oferecem sobremesa. Poxa, o que que você tem de sobremesa? Tem gelato ali de creme, gelato, não sei, ou um gelato base água, né, de limão, mas enfim. Esse tipo de gelato, geralmente, ele é feito só com açúcar de casa, tá? Por quê? Porque é um gelato feito ali em pequena quantidade, ele não vai ter um monte de ingrediente que nem uma gelateria tem. Não vou falar o gelatiere, né? Mas o coco ali o chefe ali do restaurante, né? O chefe de cozinha, eu tô falando, ele não vai querer ter também, poxa, um local específico, grande, para armazenar tantos ingredientes. Então ele faz uma receita de gelato daquelas
vamos chamar assim, de antiga ainda, né? Uma receita mais antiga de gelato, para ter ingredientes ali, quatro ingredientes, simplesmente para montar aquela receita, ok? Então ele não vai ter três, quatro tipos de açúcares, porque ele quer uma coisa mais fácil. E ok, e o gelato, o que acontece? O do restaurante, ele prepara o gelato ali num dia, praticamente vai ser servido na hora, ok? Ou ele já preparou, colocou na geladeira, mas não é um gelato que vai durar alguns dias, então não precisa se preocupar com estrutura, a água que não congelou, porque nem toda a quantidade de água no gelato vai congelar, ok? Então ele não se preocupa com essa água que não congelou, se vai mudar a estrutura, ela se movimentando ali, tem tudo isso por trás do gelato. E aí, se tratando de uma receita dessas menos elaborada, vamos chamar assim, se for consumida no dia que você preparou, você acabou de colocar ali, ou no congelador, ou na sua máquina caseira, tá pronta e você vai consumir, vai servir para os amigos, ok, fazer uma receita desse modelo. Não tem problema. Como eu falei, muitos restaurantes fazem assim. Algumas gelaterias também fazem esse método hoje ainda. Por quê? Porque eles querem seguir a tradição lá de trás, de algumas décadas que o gelato era feito assim. Então eles relutam um pouco em passar para essa modernização que teve o gelato, que foi muito boa, né, em muitos aspectos, mas eles querem manter isso, fazendo, o gelato o que é lá? Leite, ovo, o açúcar normal de casa, tá? Eles não colocam nenhum tipo de liga neutra. Então, voltando na resposta, depende do que você quer. Se você quer esse gelato mais, vamos chamar simples, tudo bem você fazer com gelato com açúcar de casa. Agora, quando você quer já uma receita mais elaborada, que você se preocupa também, né, além do sabor, também com a estrutura, se você quer separar, poxa, sei lá, vamos falar assim, eu tenho uma gelateria e eu preciso deixar esse gelato lá em um congelador, que é chamado de vitrine, um congelador onde a temperatura está a -12. Ah não, eu vou fazer em casa e eu tenho meu congelador, a temperatura está a -18. Quando a gente começa a falar disso, o negócio começa a complicar um pouco mais. E aí, com o açúcar de casa só, é difícil você conseguir adequar essa receita para esses dois tipos diversos de temperatura, ok? A temperatura onde você vai colocar o gelato também muda. É como eu falei, se o gelato está pronto, você vai consumir, acabou, não tem problema, tá? Agora, se você quer mandar ali na estrutura, ter um pouco mais de controle nesse aspecto, aí o jogo vira. Aí a gente precisa entrar nos outros açúcares. Isso foi sendo estudado, foi sendo desenvolvido. Poxa, o que funciona melhor, tá? Então, se a gente for pensar nessa coisa mais elaborada, aí o ideal é não fazer com o gelato de casa, tá? Uma outra coisa que eu quero aproveitar aqui desse assunto e falar, poxa, eu tenho uma receita ali que pede sacarose, que pede dextrose, que pede maltodextrina, tudo isso são açúcares. E eu só tenho de casa, eu posso somar todos aqueles valores ali e colocar só de um açúcar? Não pode. Por quê? Porque cada açúcar tem uma característica e eu vou falar disso já já. Cada um tem uma característica, tá? Se você somar tudo e colocar só o açúcar de casa, a tendência é que ele fique muito mole e muito doce, tá bom? Isso provavelmente vai acontecer isso. Se você quer deixar, quanto mais mole você quer deixar a estrutura, né, mais macio, congelar menos, sempre lembrando, eu sempre entro naquela história da temperatura, né? Quanto mais baixa a temperatura, eu não quero que ele congele, eu vou lá tomar e tá uma pedra de gelo.
Poxa, então eu vou colocar mais açúcar, eu vou deixar ele mais mole, ok, só que eu vou deixar ele mais doce, tá? Ao mesmo tempo tem esse ponto contrário aí, esse ponto negativo, então é por isso que a gente não pode somar tudo e colocar só o açúcar de casa, tá? Agora, falando disso, açúcar de casa, só para deixar claro aqui, primeira coisa, porque muita gente tem dúvida disso. O açúcar de casa chama-se sacarose, tá bom? A gente fala açúcar normal, açúcar de mesa, açúcar sei lá o que, mas ele é conhecido como açúcar normal de casa, tá? Mas o nome dele mesmo é sacarose. Então, numa receita, se você vê escrito ali açúcar, é desse açúcar que a gente está falando. Se você vê escrito ali sacarose, é desse açúcar que a gente está falando também, ok? É o açúcar que a gente está lá na cozinha, abre o armário, tem aquele pacote de açúcar ali. É esse, chama sacarose, ok? É chamado, a gente chama, né, considera o açúcar normal porque ele é também, em comparação aos outros açúcares, ele é o padrão, ele é tido como referimento, tá? É a partir dele que a gente determina os valores, as características dos outros açúcares, ok? Ele é sempre pego como referimento. Então é isso. Sacarose. Ah, não, mas Rafa, poxa, o que eu tenho, o que eu uso é o Demerara. Ok, é a mesma coisa, tá bom? É a mesma coisa. Só que o Demerara a gente não usa em gelato. A não ser, poxa, eu quero fazer uma receita específica, eu quero inventar, eu quero me tornar, sei lá, um inventor de um sabor de gelato. Ok, aí eu invento lá, sei lá, um mirtilo com açúcar Demerara, ok. Por quê? Porque o açúcar Demerara, ele primeiro tem a cor diferente, né? Isso já influencia um pouco na coloração do gelato, então, poxa, eu não vou fazer 10 sabores de gelato com açúcar Demerara, porque eu vou estar influenciando um pouco ali também na coloração do açúcar, do gelato no final, né? E também sabor, ele tem um sabor um pouco mais, né, um sabor característico, muda um pouco. Agora, se você quer criar uma receita específica, tudo bem, eu acho até legal criar alguma coisa nova e você querer dar esse toque do Demerara, ok? Mas se tratando de cálculos, né, do balanceamento ali, a gente está colocando sacarose, eu colocar o Demerara, vai dar no mesmo, não tem problema, tá? Depois, vamos entrar um pouquinho nos outros, quais são os outros tipos de açúcar? Eu falei aqui da sacarose, que é o açúcar normal, né, o açúcar que a gente tem em casa normalmente, pô, vai lá no supermercado, vai lá numa venda perto de casa, enfim. Quando tem aquele açúcar ali, é a sacarose. Além desse, nos gelatos também, a gente pode usar diversos tipos de açúcar, tá? Tudo dependendo para que a gente quer, qual o motivo, por que eu vou usar esse ou aquele. Mas a gente pode falar, ó, de glucose, é um tipo de açúcar. A gente pode falar de dextrose, é um outro tipo de açúcar bastante utilizado. Depois, maltodextrina, frutose, açúcar invertido. Que mais? Frutose eu falei. Bom, agora não me vê nenhum. Por enquanto eu falei de açúcar vegetal, né? Tem também o açúcar animal, que é a lactose. Porém, eu já deixo de lado aqui. Não vou nem me aprofundar nesse tema, porque a lactose não é um açúcar que a gente quer colocar. A gente não precisaria dele na receita, ok? Mas ele é um açúcar que vem junto com outros ingredientes. Então, assim, já que ele está ali, a gente utiliza também, porque ele tem um poder adoçante e tem um poder anticongelante. Então, a gente conta porque ele está ali na mistura, tá? Então a gente conta também o que ele vai trazer para a receita, mas a gente não colocaria, ninguém coloca, eu vou colocar lactose na receita, ok? Não precisa disso, não precisa, até não é útil, porque a lactose é um dos problemas no balanceamento do gelato, tá? Não vou me aprofundar aqui para não misturar muita coisa.
A lactose ela pode trazer problemas até em excesso para a receita, tá? Depois de pronta. Beleza, tava falando aqui dos tipos de açúcares, né? Bom, dos açúcares que eu falei, quais são? O que a gente mais usa, ou pelo menos o que eu mais gosto de usar nas receitas? A sacarose, que é o açúcar normal, claro, tá sempre ali, e também glucose e dextrose. Então, eu gosto mais de focar nesses três tipos de açúcares. A maioria das minhas receitas eu coloco esses três, tá? A não ser quando muda alguma coisa, uma receita um pouco mais elaborada, uma receita, por exemplo, alcoólica, né? Porque tem o álcool, ele já tem um poder anticongelante, extremo, então eu não vou colocar dextrose. Ó, já estou entrando na característica do açúcar. Por quê? Porque dextrose, a grande característica, né, a grande função da dextrose na receita de gelato é o quê? É não congelar, tá? Ela tem um poder anticongelante muito alto. Então, quanto mais coloca, mais baixa vai ter que ser a temperatura para o gelato congelar. Estava falando de uma receita alcoólica, já tem o álcool. Então, para que eu vou colocar mais dextrose ali? Não vai congelar nunca, ok? Então, nesse caso não entraria. Mas, claro, eu estou falando aqui, eu estou pegando aqui, quero falar assim, em termos mais simples, tá? A gente está falando realmente para fazer um gelato em casa, então eu não vou me aprofundar, eu vou falar dos gelatos mais comuns, os gelatos de creme, os gelatos não alcoólicos, é isso que eu quero dizer, não alcoólico. Então, sacarose, glucose e dextrose são os açúcares mais usados, inclusive gelaterias fazem assim, tá bom? Tudo que eu trago aqui não é para você fazer, faz um gelatinho aí, meia boca na sua casa, não, é um gelato que tem as características de uma gelateria italiana, tá? Eu tenho essa experiência, o que eu conheci foi dentro de gelateria, também estudando, lendo livros, participando de cursos com gelatieri. Então, assim, o que eu quero que você faça aí na sua casa são gelatos, poxa, com qualidade de gelateria italiana mesmo, tá? Ok, glucose, dextrose, maltodextrina, de vez em quando a gente pode colocar também. É que se eu tenho a glucose em casa, para que eu vou comprar maltodextrina? Tá? Ou vice-versa. Ok. Vamos começar a separar assim, ó. Vamos começar a falar sobre esses três ingredientes que eu falei, sacarose, glucose e dextrose. São açúcares, ok? Os três são açúcares. Posso colocar um ou outro? Não. Características que eles possuem são diferentes. Eu tenho a sacarose. Lembra que eu falei? Sacarose é o ponto de referimento. De referência, desculpa. É o ponto de referência. O que acontece? O que eu tenho a sacarose? A sacarose ela me dá poder adoçante e me dá poder anticongelante. Ou seja, pega um copo de água, coloca no congelador. Você vai ali depois de algumas horas, vai estar congelado, ok? Pega um copo de água com a mesma quantidade e coloca açúcar dentro. A tendência é que ou ele não congele, ou ele vai demorar muito tempo para congelar. Dependendo da quantidade de açúcar que você colocar ali, ele nem vai congelar. Por quê? Porque o açúcar tem o poder anticongelante, tá ok? Lembra? As funções do açúcar na receita que eu falei, adoça e também tem função na estrutura. Ok, sacarose. Tem o poder anticongelante e tem o poder adoçante. A partir dele, é a partir da sacarose, dele não, dela, é a partir dela que a gente vai ter as características dos outros açúcares. Então, por exemplo, se a gente for comparar a glucose com a sacarose, ela adoça muito menos que a sacarose e também o poder anticongelante dela é um pouco menor, tá? Então, se eu quero, só para ter, eu vou trazer números aqui, mas isso acaba confundindo, mas um poder anticongelante de uma glucose de 38 DE, tá? Glucose existem, gente, centenas de DE, mas tem os mais conhecidos aí,
E quando a gente compra em pó, glucose em pó, geralmente ela tem 38DE. É chamada de 38DE, isso é um outro assunto mais forte, depois mais fundo, né? Não mais forte, mais fundo para a gente entrar depois. Se a gente for comparar, imagina que a sacarose tem 100 de poder adoçante e 100 de poder anticongelante. A glucose perto dela, ela tem 70 de poder anticongelante, ou seja, ela congela menos que a sacarose. A dextrose é o contrário, ao invés de ela ter menos, ela tem mais, ela tem 190, ela tem quase o dobro, tá? Ela tem 1,9 vezes mais que a sacarose, poder anticongelante, tá? E adoça bem menos. A glucose também adoça menos que a sacarose. Então, tá vendo como a gente precisa, para criar a receita, para a gente equilibrar doce, né, dulçor, com estrutura, a gente precisa fazer ali o equilíbrio desses açúcares. Claro, conhecendo certinho aqui, depois eu posso fazer um outro vídeo mostrando detalhadamente cada uma delas, né? Mas o importante é saber isso, porque que não pode juntar tudo, achar que é tudo uma coisa só, somar tudo e colocar só um tipo de açúcar no lugar. Porque as características desses açúcares são diferentes e eles vão se comportar de maneira diferente ali na receita, tá? Vamos supor, eu tiro a sacarose e coloco só dextrose. Lembra que eu falei? Ela tem quase o dobro do poder anticongelante. O que vai acontecer? Não vai congelar nunca, porque vai lá para cima a quantidade do poder anticongelante dela. Ela tem quase 2 vezes mais. Então eu não posso exagerar na dextrose. Claro, dependendo do que eu quero para a receita, eu vou colocar num congelador de casa que é menos 18, eu vou ter que colocar um pouco mais de dextrose do que eu colocaria em uma receita para uma gelateria, que é menos 12, menos 14, depende de como tá, de como você programou ali o congelador, né, o freezer, tá? Em casa a mesma coisa, poxa, sei lá, menos 18. Eu tinha, né, na casa antiga que a gente morava, eu conseguia deixar o congelador de casa a menos 12. Então todas as minhas receitas eram ali para menos 11, menos 12. Tem oscilação, né? Claro, a gente tem que considerar isso também. Agora aqui, nessa casa que eu estou morando, tem, poxa, o congelador daqui, o mínimo, meu, é 18, 21 menos, né? Negativo, menos 18, menos 21. Outro dia eu falei, não, eu vou colocar no máximo para ver até onde vai. Bateu menos 32. Pô, um congelador de casa, imagina eu vou fazer uma receita para isso. Fora o consumo, né? Porque quanto mais baixa está a temperatura, mais o motor ali exerce, trabalha para manter aquela temperatura. Por isso que as gelaterias mantêm a menos 12, tá? Isso evita também um alto consumo de energia, né? Beleza. Para quem faz em casa também, tem aqueles, sabe, aquele freezer que é a tampa, né? A gente ergue o freezer branco ali, tampa. Ali também, a maioria deles é menos 18. Mas enfim, tudo depende do que a gente quer, para onde vai colocar. Voltando a falar da dextrose, para não me perder aqui. Quanto mais eu coloco, mais alto vai ser o poder anticongelante, ou seja, mais vai demorar para congelar, tá? Só a glucose, poxa, também é difícil, porque a glucose não adoça tanto. Se, por exemplo, eu não tiver, inclusive isso aconteceu, ó. Eu fiz a semana passada um gelato de alfajor e aí não tinha glucose, tá? Eu comprei glucose, olha só que bacana. Eu comprei glucose, quando eu vi, né, eu decidi fazer o gelato, vi que eu não tinha glucose e comprei na Amazon. Beleza. Chegou no dia seguinte, eu abri lá, todo feliz, comprei também o leite em pó. Abri, beleza, tirei foto, né, aquela maravilha porque chegou o ingrediente. A hora que eu coloquei o saquinho na mesa, pá, tava com um rasgo, terminou de abrir, caiu tudo. Eu liguei lá, pedi reembolso, beleza. Só que assim,
A glucose, ela já veio aberta, e aí eu vi na caixa, tinha ali caído, eu falei, poxa, sei lá, não vou usar, por motivo de segurança, eu não vou usar essa glucose porque veio aberta, então, o que eu vou ter que fazer agora? Poxa, de novo, sentei, peguei a receita, e eu consegui reequilibrar, utilizando sacarose e dextrose, eu falei, poxa, ok, não tem glucose, eu consigo também, não é que eu vou deixar de fazer gelato por causa disso. Ah, poxa, e se eu tivesse maltodextrina, um outro tipo de açúcar? Também eu conseguiria substituir ali, mas sempre olhando o balanceamento, ok? Sempre ajustando a quantidade de cada açúcar. Falando de característica, o que eu queria dizer? Vamos falar assim meio por cima. Ó. A sacarose, ok, ele é um açúcar muito importante, é o mais comum, é o mais conhecido, ele tem uma quantidade significativa, né, de poder anticongelante, inclusive ele é um fator, a gente chama de 100, né, o poder é 1 para 1, então quanto você coloca de açúcar ali, de sacarose, é também o valor que vai ter de adoçante e também de anticongelante. Ok. Dextrose, para que a gente coloca? Qual que é a intenção de colocar dextrose na receita? É a gente deixar um pouco mais mole, ok? Não deixar congelar tanto o gelato. Tá, glucose, ela já tem um poder anticongelante um pouco mais baixo que a sacarose e bem mais baixo que a dextrose. Vamos dizer que ela estaria em terceiro lugar, assim, né, em questão de poder anticongelante. A dextrose, sacarose, glucose abaixo. Eu preciso colocar um pouco mais de parte sólida nessa receita, mas eu não quero movimentar, eu não quero mexer tanto, nem na estrutura, nem no... Estrutura que eu falo, não quero nem deixar muito mole e nem adoçar demais. Eu tenho a glucose para entrar nessa receita. Depois, a maltodextrina, que eu citei agora há pouco, é um outro ingrediente, é uma outra opção que eu poderia também. Se eu não tenho glucose em casa, eu quero usar a maltodextrina, tudo bem, pode ser também. Só que ela tem uma tendência mais baixa ainda que a glucose, tá? Ela adoça menos ainda, a tendência é ela secar mais o gelato, um pouco mais, tá? Vamos falar assim, de um modo genérico, que a maltodextrina, ela é uma glucose um pouco mais fraca, vamos falar assim, tá ok? Ela tem umas características um pouco mais baixas em questão de adoçar e mais forte na questão de secar o gelato, ou seja, o poder anticongelante dela também é mais baixo, tá? Você vê que a gente utilizando aí 3 ingredientes, sacarose, dextrose e glucose, ou sacarose, dextrose e maltodextrina, gente, dá para fazer 1000 sabores de gelato diferente. Eu não preciso ter um estoque, nem gelateria, tá? Nem gelateria, eu não estou falando isso só para quem faz em casa, porque eu tenho também muito cliente que é de gelateria, de sorveteria, que quer colocar gelato. Meu, não é necessário ter 6, 7 tipos de açúcar. Não precisa disso. Existem. Poxa, eu quero inventar, eu quero ter uma diferença, eu quero fazer essa receita com açúcar invertido. Tá bom, tudo bem, pode fazer. Só que não é que precisa ter todos esses açúcares, né? Um monte de ingrediente em estoque ali para fazer, inclusive em casa, meu. Para que eu vou ter 4, 5, 6 tipos de açúcar? Não é necessário. Eu consigo fazer um monte de gelato com 2, 3 açúcares, tá? Isso que eu queria deixar claro que é possível. Ok, falei um pouco da função, vamos ver aqui para eu não me perder. Que eu falei um pouco da função deles, como é possível substituir. Poxa, não tenho glucose, vou comprar, sei lá, aonde eu compro glucose não tem mais. Ok, compra maltodextrina. Você precisaria aí dar um ajuste na receita para não ter um gelato um pouquinho mais duro, se for o caso.
se você faz grande quantidade, principalmente, né? Vamos supor que você faz em casa para ter uma renda extra. Aí você já tem a sua receita, ó, essa aqui é a minha receita, a minha receita número 1, essa é a minha receita decidida, né? Vamos supor, amarena. Poxa, essa é a minha receita de amarena, ok? Eu tenho essa quantidade de açúcar, são esses açúcares que eu utilizo. Ok, falta alguma coisa. Se eu fizer só uma substituição, provavelmente o cliente ele vai perceber alguma diferença, ok? Se for uma substituição ali considerável. Se você não quer que ele perceba essa diferença, você vai pegar o balanceamento e vai fazer ajuste. Gente, eu sei, aqui complica um pouco, tem que saber balanceamento, mas é possível fazer isso, tá? Eu diminuo um pouco os açúcares, coloco um pouco do outro, enfim, dá para fazer isso. É uma parte de balanceamento, é um outro assunto que vai ficar muito confuso se eu quiser explicar isso aqui em pouco tempo. Falando da quantidade de açúcares, como eu falei no início, para uma receita simples, né? Eu falei um restaurante e tal, não precisa nem se preocupar, o cara vai fazer ali na hora, já vender. Dá para fazer com um único açúcar, sem se preocupar com coisas mais profundas, né? A temperatura e tal. Então, foge de querer entender todos os açúcares, ter aqui, com o básico dá para fazer. Beleza. Depois disso, eu queria falar aqui, ó, o seguinte. Isso eu marquei porque é importante. Cuidado para não confundir, porque muita gente confunde isso. A receita pede dextrose e você acha que é maltodextrina. São duas coisas diferentes. Mais ou menos eu falei aqui, mas eu vou dar uma repetida. Elas são totalmente oposto um do outro, tá ok? A dextrose tá no gelato, tá na receita para amolecer o gelato, para deixar mais espatulável, entendeu? Para fazer com que o ponto de congelamento, a temperatura seja mais baixa, o gelato não congele tanto, não fique muito duro. Maltodextrina está do outro lado. Por quê? Porque eu preciso congelar, eu preciso colocar esse gelato, tem muita água, eu preciso colocar um pouco mais de sólido nessa receita. O que eu quero é colocar sólidos ali. Eu quero deixar o gelato para ressecar mais o gelato, deixar o gelato mais duro. Ok? Quando a gente coloca açúcar, tem essa função, repetindo, tem essa função também o açúcar. Então eu quero incorporar mais parte sólida na receita. Maltodextrina é um dos açúcares que eu posso fazer isso. Eu poderia também colocar inulina, tá? Eu poderia colocar os dois. Tá, mas a gente não está falando dos sólidos, a gente está falando de açúcar, por isso que eu não vou falar de inulina. Nem de fibra, tá? Inulina é uma fibra. Então, são opostos. Se eu colocar a maltodextrina em uma receita que está pedindo dextrose, quanto está pedindo dextrose? Sei lá, 40 gramas num quilo de receita. E eu coloco 40 gramas de maltodextrina no lugar, poxa, vai ser o efeito contrário. Tá? O poder anticongelante ali que eu ia colocar na dextrose, ele vai cair demais. Vai ser muito mais baixo. Por quê? Porque são diferentes. A característica de cada um deles é diferente uma da outra. Não confunda. Por que acontece muito de confundir? E o pessoal, inclusive, não é que só confunde, compra errado, tá? Porque quando você vai procurar, eu ia falar até disso, eu marquei aqui, onde comprar, né? Onde que a gente pode comprar esses ingredientes? Um dos locais para comprar é em loja de suplemento. Loja de, sabe, pessoal que faz academia, tal, vai lá na loja de suplemento comprar proteína. E também é um local para achar dextrose e também maltodextrina. Então, às vezes você vai lá e fala, eu queria dextrose. A pessoa não sabe para que você vai falar, para que você vai fazer, para que você quer, né? E te indica maltodextrina. Fala, não, eu não tenho dextrose, mas eu tenho maltodextrina. E aí você leigo não conhece e acha que é a mesma coisa.
O que eu sei dizer é que ultimamente, porque quando eu estive no Brasil, né, o ano passado, 2022, em novembro, foi a última vez que eu fui para o Brasil, e eu quis comprar dextrose e eu procurei, gente, eu procurei ali na região e todo mundo falava a mesma coisa, que dextrose deixou de ser vendido em loja de suplemento porque todo mundo está procurando maltodextrina, ok? Isso foi informação que várias lojas ali me deram. Por quê? Não sei. O que aconteceu? Se tem valor também. Se valor é o motivo disso também, se custa mais barato, enfim. Eu não sei os valores aí no Brasil, tá? De dextrose e maltodextrina. Mas eu sei que isso confunde muito porque a pessoa da loja de suplemento acaba falando, não, eu tenho maltodextrina. E aí você precisa falar, poxa, é para gelato, então não serve, tá? Nessa situação, para substituir, não serve. A maltodextrina, como eu falei, serve para outra função no gelato. Mas se é para a gente colocar ali o ponto de congelamento, trazer a dextrose, para ter essa maior quantidade ali de ponto de congelamento, ponto, né, anticongelamento, aí vai confundir demais, tá bom? Vai confundir, eu que estou ficando confuso aqui, vai atrapalhar, vai ter o efeito contrário, ok? Então, não se confunda, dextrose é uma coisa, maltodextrina é outra coisa. Inclusive tem receitas que pedem as duas, tá? Dependendo quem for o gelatiere, né? Quem que preparou essa receita, ele pode optar até de colocar as duas, mas com situações diferentes, com intuitos diferentes. Certo? Aproveitando que eu estava falando de onde comprar, né? Quando você tiver uma receita pedindo esses ingredientes, já dei a dica aqui, loja de suplemento é uma opção. Você pode encontrar na loja de suplemento dextrose e maltodextrina, quando você precisa das duas. Só que, como eu falei, dextrose em muitas delas não estão mais vendendo. Aí eu diria para você procurar, sabe aonde? Em sites. E tem muito site. Gente, é só procurar. Site é no Brasil, dextrose. Escreve ali, dextrose, glucose. Vai aparecer um monte de site no Brasil que você pode adquirir, tá bom? Um outro detalhe, eu falei de glucose, veio aqui, é que glucose você vai encontrar ou em pó, mesmo às vezes tem xarope de glucose, mas é em pó, tá certo? Tá certo, é esse mesmo, tá? Eu até indico você comprar em pó porque é muito mais fácil de pesar, não faz tanta sujeira do que comprar em xarope, tá bom? Em goma, ali, com líquido, com umidade. Então, glucose, agora, se você não acha, só acha em xarope ou, sei lá, porque você prefere, compre em xarope, não tem problema. Pode ter alguma diferencinha ali daquilo que eu estava falando, né, de 38DE ou 52DE, pode ter alguma diferencinha, mas ok, se você prefere assim, manda bala. Certo? Por último, ó, eu deixei uma pergunta aqui, não tem nada a ver com açúcar, mas tem tudo a ver com açúcar. E é para finalizar. Dá para fazer gelato sem açúcar? Olha lá, tá vendo? Nada com açúcar, mas com açúcar. Gente, qualquer resposta diferente de não é mentira, tá bom? Dá para fazer gelato sem açúcar? Não. A resposta é não. Eu estou falando isso, ó, hoje é 3 de janeiro de 2024. Talvez, daqui a um tempo, essa resposta não seja mais verdadeira. Mas, por enquanto, a resposta é essa, é não. Não tem, eu não conheço, em cursos, falando com, poxa, grandes mestres aqui, gelatieri da Itália, pessoalmente ou por e-mail, em fóruns, livros que eu leio, cursos que eu faço. Gente, até agora ninguém conseguiu fazer gelato sem açúcar, ok? Não confundam e não sejam enganados de que está tomando gelato sem açúcar. Por enquanto, não é possível, tá? Por quê? O que é possível é fazer gelato
sem adição de açúcar, ou seja, eu não coloquei açúcar ali dentro, mas alguns ingredientes que foram utilizados já possuem açúcar. Quer saber o maior deles? Fruta. Qualquer fruta possui açúcar. Então não se engane, ok? Ah, tá, mas nossa, eu fui num lugar e fizeram ali com eritritol, com xilitol, tem os chicletes, né, com xilitol, não sei o que lá. Ok, é possível. Aí a gente está falando o quê? Não é nem na parte de adoçar, mas é na parte estrutural. Lembra que eu falei no começo que açúcar tem a função também de estruturar o gelato? Pois é, quando todo mundo, né, agora tá entrando isso muito, o consumo tá sendo, tá mudando muito, né? Muitas pessoas precisam disso, precisam de redução de açúcar, ok. Então tá entrando essa parte mais de poliol, que é sorbitol, maltitol, eritritol, xilitol, enfim. Eles foram usados, eles estão sendo usados para que o gelato tenha ali a estrutura que o gelato tradicional tem, só que quando a gente tira açúcar ele desmonta, precisa ter alguma coisa para fazer a estrutura ali, então estão usando isso, ok? É claro, eu tenho receitas também desse tipo de gelato, mas não é o caso aqui, eu não quero entrar nisso para não confundir. Aqui a gente está falando do açúcar, do gelato, da receita que é feita com açúcar. Então, é possível fazer sem adição de açúcar, substituindo os ingredientes. Fora isso, não é gelato. Eu vejo muito vídeo. Gelato caseiro, como chamam? E ainda chamam de gelato caseiro saudável. Gelato caseiro saudável. Ok, chame como quiser, mas aí, né, pegar sei lá, morango, banana, amassar ali, colocar uma colherzinha de cacau, congelar, aí tira, aí eu fiz um gelato saudável, tá bom, mas coloca num cone, coloca no congelador ali, sei lá, deixa de um dia para o outro, vamos ver o que acontece com isso, tá bom? Para ver se é gelato mesmo ou não. É isso que tem a diferença, tá? Tirou o açúcar, precisa colocar alguma coisa ali para substituir a estrutura. A verdade é essa, tá bom? Tirou o açúcar, detonou a estrutura. Aí a gente precisa recompor com outros ingredientes, ok? É possível? É. Mas ainda, volto a afirmar, se você achar algum lugar que está falando que tem gelato sem açúcar, é mentira, ok? Pelo menos até essa data aqui. Não tem. Gelato sem açúcar não tem. Gente, é isso. Vou finalizando aqui. Ó, claro que eu marquei de novo aqui para lembrar, né? Que a gente falou sobre açúcar, a importância, se tem, se não tem, quais os modelos, quais os tipos de açúcar, características diversas entre eles. Isso tem. Dá para fazer açúcar com um tipo dá para fazer gelato com só um tipo de açúcar, depende o que você quer, né, para essa receita. E também eu quero de novo convidar você a participar da Semana do Gelato Italiano, tá bom? É um curso gratuito de 16 a 22 de janeiro, agora aqui, ó, 2024. Curso gratuito, se inscreva aqui embaixo, eu vou deixar um link ou no meu Instagram, ali vai estar também no meu perfil, o link para você se inscrever. Curta, deixe o seu comentário aqui embaixo, escreve para mim qual que é o sabor de gelato que você mais gosta, escreve também sobre esse vídeo, se ficou alguma dúvida, se você não entendeu alguma coisa, se tem alguma pergunta para me fazer, mesmo que seja em outro assunto, manda aqui embaixo. Compartilhe com as pessoas que você ama, tá bom? E se inscreva aí no meu canal se você ainda não se inscreveu. Bom, termino aqui, a gente se vê no próximo vídeo e a gente se vê no próximo gelato.
Tchau, gente!